sempre fui acostumado a voltar do trabalho tarde da noite. Meu turno terminava por volta das 11, e de lá eu pegava um caminho direto para casa. Não era um trajeto longo, mas também não era dos mais agradáveis. A rua que eu precisava atravessar era pouco iluminada, cheia de árvores e com apenas algumas casas espaçadas aqui e ali. Naquela noite em particular, algo parecia diferente. Não sabia dizer exatamente o que, mas assim que dobrei a esquina que dava para essa rua, senti um arrepio súbito. Um frio esquisito percorreu minha espinha, como se uma corrente de ar gelado tivesse passado por mim. Mas o tempo estava abafado, quase sufocante. Ignorei a sensação e continuei andando. Mas conforme avançava, um formigamento estranho começou a subir pelas minhas pernas, como se algo estivesse rastejando sob minha pele. Tentei balançar os braços, respirar fundo, me convencer de que era só cansaço. Mas cada passo parecia mais pesado, como se estivesse atravessando um mar de areia invisível. A rua estava silenciosa demais. Nenhum cachorro latindo, nenhum som de televisão saindo das casas. Nem mesmo o vento balançava as folhas das árvores. O único ruído era o barulho dos meus próprios passos no asfalto. Foi então que ouvi um som leve, quase imperceptível. Passos. Paralisei no meio da rua. Meu coração batia tão forte que senti o eco nos ouvidos. Olhei para trás devagar. Nada. A rua continuava vazia, envolta na penumbra amarelada dos postes fracos. O silêncio voltou, ainda mais opressor. Engoli em seco e segui andando. Mas então, ouvi de novo os passos ecoando atrás de mim, ligeiramente fora de sincronia com os meus. Era como se alguém estivesse andando no mesmo ritmo, mas demorasse frações de segundo para acompanhar meus movimentos. Meu corpo gelou. Dessa vez, eu sabia que não era coisa da minha cabeça. Eu não estava sozinho. Alguém estava ali, me seguindo. Tentei não demonstrar medo. Acelerei o passo, sem correr, sem olhar para trás. Se fosse um assaltante, talvez recuasse ao perceber que eu estava atento. Os passos aceleraram também. Foi o suficiente para me fazer disparar. Eu corri. Corri como se minha vida dependesse daquilo. O coração martelando no peito, a respiração ofegante, a sensação de algo se aproximando cada vez mais. Eu podia sentir aquela presença logo atrás, quase ao meu lado, acompanhando meus movimentos, se aproximando mais e mais a cada segundo. O portão da minha casa apareceu no campo de visão, e foi como um sinal de alívio. Corri ainda mais rápido, disparei para dentro e bati a porta com força. O silêncio se instalou novamente. Me virei de costas para a porta, tentando recuperar o fôlego. Meu peito subia e descia, e meus ouvidos uniam com o esforço. Depois de alguns segundos, criei coragem e me aproximei da janela. Lá fora, a rua estava completamente vazia. Não havia ninguém, nenhuma sombra, nenhum movimento. Mas o formigamento não passava. E, por alguma razão que eu não conseguia explicar, eu sentia que ainda não estava sozinho. Eu fechei a cortina com um movimento brusco, como se aquilo fosse capaz de me proteger do que quer que estivesse lá fora. Meus pulmões ainda queimavam da corrida,
e o formigamento em meu corpo continuava forte, espalhando-se agora pelos braços e pelo peito. O que foi aquilo? Alguma pegadinha. Minha mente tentando me pregar uma peça depois de um dia cansativo. Respirei fundo e tentei me convencer de que não havia nada de errado. Talvez fosse apenas paranoia. Mas mesmo com essa desculpa esfarrapada na minha cabeça, meu corpo não acreditava. Eu sentia algo ali, uma presença invisível, como se ainda estivesse sendo observado mesmo dentro da minha própria casa. Para tentar me distrair, fui até a cozinha e bebi um copo d'água. Meus dedos tremiam levemente enquanto seguravam o copo, e só então percebi que minhas mãos estavam suadas e geladas. Isso é ridículo, murmurei para mim mesmo. Você já está em casa? Tá tudo bem. Eu precisava focar em outra coisa. Andei até o quarto, liguei o computador e abri alguns arquivos de fotos que precisava editar. O brilho da tela iluminava o ambiente escuro, e o som baixo do ventilador do computador era o único ruído que quebrava o silêncio absoluto da casa. Eu estava começando a me acalmar. Até que, o que você está editando? Meu coração quase saltou pela boca. Girei a cadeira tão rápido que quase caí. Na porta do meu quarto, encostada casualmente no batente, estava minha amiga. Ela sorria, de braços cruzados, vestindo a camiseta larga que costumava usar para dormir. Seus olhos brilhavam com curiosidade, como sempre faziam quando ela queria puxar papo. O choque foi tão grande que eu esqueci completamente do que tinha acabado de acontecer lá fora. Puta merda! Resmunguei, levando a mão ao peito. Você me assustou. Ela riu, entrando no quarto e se jogando na cama. Nossa, que exagero! Tá nervoso por quê? Sei lá. Respirei fundo, tentando me acalmar. Aconteceram umas coisas estranhas no caminho para casa. Mas deixa pra lá. Ela fez uma careta pensativa, mas logo mudou de assunto. Me mostra as fotos aí. A conversa seguiu como sempre. Rimos de algumas fotos ruins. Falamos de coisas aleatórias. Aos poucos, minha atenção foi sumindo. Ter a presença dela ali me dava uma sensação de normalidade. Depois de um tempo, ela se levantou e espreguiçou. Tô com sono. Vou dormir. Beleza. Boa noite. Ela saiu do quarto, e eu voltei a focar na tela do computador. O barulho da porta do quarto dela se fechando ecoou pela casa silenciosa. Continuei editando por mais alguns minutos até sentir fome. Me levantei e fui até a cozinha. Peguei algo na geladeira. No caminho de volta, por pura curiosidade, resolvi passar pelo quarto dela para perguntar se queria comer algo também. Toquei levemente na porta. Nenhuma resposta. Ei, quer alguma coisa para comer? Silêncio. Girei a maçaneta devagar e dei uma espiada lá dentro. O quarto estava completamente vazio. As cobertas estavam intactas, o travesseiro no mesmo lugar. Nenhum sinal de que alguém tivesse sequer tocado naquela cama naquela noite. Meus olhos se arregalaram. Meu estômago afundou. Eu senti um pânico gelado subir pela espinha. Meu celular estava no bolso. Peguei e digitei uma mensagem rápida para ela. Você tá em casa? O visto por último indicava que a última vez que ela esteve online tinha sido horas atrás. Meus dedos congelaram na tela. E então a resposta chegou. Não. Saí faz um tempão. Só volto amanhã. Meu celular quase caiu da minha mão. Um gosto amargo subiu pela minha garganta. Se ela não estava em casa,
Então, com quem eu passei os últimos minutos conversando? Meus dedos ficaram congelados na tela do celular. Eu reli a mensagem da minha amiga várias vezes, como se houvesse alguma chance de eu ter entendido errado. Não. Saí faz um tempão. Só volto amanhã. Mas não havia erro. Ela não estava em casa. Não tinha estado ali o tempo todo. Então, quem estava conversando comigo? A pergunta ressoava na minha mente como um eco interminável. Minhas pernas estavam fracas, minha respiração ficou rasa. O silêncio da casa, antes algo natural, agora parecia opressor. Eu sentia a necessidade de me mexer, de fazer algo, de ter certeza. Me arrastei até o quarto dela e acendi a luz. Nada. Nenhum sinal de que alguém sequer tivesse encostado ali. O travesseiro, as cobertas, tudo perfeitamente arrumado, como se ninguém tivesse nem mesmo se sentado na cama. Mas eu vi. Eu falei com ela. Eu ouvi a voz dela. Eu senti sua presença. Ou, pelo menos, eu achei que senti. De repente, a ideia de estar sozinho naquela casa se tornou insuportável. O mesmo lar onde eu morava há meses, de repente, não parecia mais seguro. Saí do quarto dela e fechei a porta rapidamente, como se estivesse trancando alguma coisa lá dentro. Me arrastei até a sala e sentei no sofá. Meu corpo inteiro tremia. Minha mente tentava encontrar uma explicação racional para aquilo. O cansaço, o estresse. Talvez eu tivesse imaginado tudo. Uma espécie de alucinação pelo nervosismo da caminhada estranha de antes. Sim, só podia ser isso. Ou talvez. Meus olhos foram lentamente para a porta do meu quarto, agora entreaberta. Talvez não. O tempo pareceu se arrastar. A casa estava tão silenciosa que eu ouvia minha própria respiração acelerada. E então, do nada, bem, um som agudo preencheu o ambiente. Levei alguns segundos para entender. O som vinha da cozinha. Eu me levantei, a garganta seca, o corpo rígido. Andei até lá, devagar, com o coração batendo forte contra o peito. O micro-ondas estava ligado. A contagem regressiva na tela mostrava 0h17. Meus olhos percorreram a cozinha. Eu estava sozinho ali. A casa inteira estava deserta. Mas alguém, ou alguma coisa, havia ligado aquele micro-ondas. Engoli em seco. Respirei fundo. Fui até o aparelho e apertei o botão de desligar. O barulho cessou, e a tela apagou, refletindo meu rosto pálido e confuso. Eu precisava dormir. Precisava esquecer aquilo. Precisava convencer a mim mesmo de que nada estava acontecendo. Voltei para o quarto e tranquei a porta. Mesmo sabendo que trancas normais não impedem coisas que não deveriam estar ali. 1. Fechei os olhos, tentando forçar minha mente a se desligar, mas o silêncio do quarto parecia ensurdecedor. Meu corpo estava tenso, os músculos rígidos, como se estivessem preparados para correr a qualquer momento. Tentei me convencer de que era tudo coisa da minha cabeça. A experiência no corredor escuro, a conversa com minha amiga que nunca aconteceu, o micro-ondas ligando sozinho, tudo podia ser explicado, certo? Mas então, no meio da noite, algo me acordou. Um som. Toque, toque, toque. Meus olhos se abriram no mesmo instante. A respiração presa na garganta. O corpo paralisado. O som vinha da porta do meu quarto. Alguém estava lá. Toque,
Toque, toque. Eu prendi o fôlego. Não era um som alto, não era alguém batendo com força, mas um toque lento, calculado, como se alguém soubesse que eu estava acordado e estivesse esperando uma resposta. O pior de tudo, a porta estava trancada. Engoli em seco e tentei acalmar minha respiração, mas foi então que percebi. O som não estava mais vindo da porta. Meus olhos se arregalaram, o estômago revirando de puro terror. O som agora vinha de dentro do quarto. Meu corpo inteiro congelou. Meus instintos gritavam para eu não me mexer. Eu não estava sozinho ali. Senti uma presença, algo parado no canto do quarto, me observando no escuro. Meus olhos tentavam se ajustar à penumbra, mas não conseguia ver nada. E então, uma coisa que fez meu sangue gelar. Eu ouvi uma respiração, baixa, lenta, bem perto de mim. Não sei quanto tempo fiquei ali, deitado, tentando fingir que não percebia nada, mas meu corpo inteiro tremia. A coisa no quarto sabia que eu sabia, e parecia se divertir com isso. Fechei os olhos com força, me recusando a encarar o que quer que estivesse ali. Fiquei assim por um tempo que pareceu uma eternidade, até que, de repente, silêncio, nenhum som, nenhuma respiração, nada. Tive a impressão de que a presença tinha desaparecido, mas não quis arriscar. Permaneci imóvel, suando frio, esperando o sono me vencer para escapar daquela vigília aterrorizante. Eventualmente, meu corpo cedeu, mas antes de apagar completamente, eu ouvi uma última coisa, uma risada, baixa, distante, satisfeita. O dia seguinte amanheceu nublado, o ar carregado de umidade, como se o próprio ambiente estivesse impregnado com o peso da noite anterior. Me forcei a levantar, mesmo com o corpo moído pelo medo e pela falta de sono. Eu precisava de respostas. Ao sair do quarto, o apartamento parecia o mesmo de sempre, silencioso, imóvel, sem nenhum indício da presença que esteve comigo naquela madrugada. Mas eu sabia que alguma coisa estava errada. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para minha amiga. Você chegou em casa ontem em algum momento? A resposta veio quase que instantaneamente. Não. Dormi na casa da minha mãe. Só volto hoje à noite. O ar pareceu sair dos meus pulmões de uma vez. Eu estava sozinho na noite anterior. E mesmo assim, eu ouvi. Senti alguém ali comigo. Minha mente tentava encontrar alguma explicação lógica, mas tudo o que vinha era aquele toque lento na porta, a respiração dentro do quarto. O pior de tudo, aquela risada baixa, satisfeita. O que quer que fosse, sabia que eu estava ciente da sua presença. Peguei minhas coisas e saí do apartamento. O clima pesado lá dentro me sufocava, e eu precisava de ar fresco. Fui direto para o trabalho, tentando ignorar tudo aquilo e me convencer de que era apenas cansaço e paranoia. Mas ao voltar para casa naquela noite, senti no instante em que cruzei a porta que não estava mais sozinho. O apartamento estava mergulhado em um silêncio quase antinatural. Meus olhos percorreram o ambiente. Nada fora do lugar. Até que algo chamou minha atenção. Na parede do corredor, perto do meu quarto, havia algo escrito.
A tinta parecia desgastada, como se tivesse sido desenhada por dedos sujos de fuligem ou cinzas. A frase me fez sentir um calafrio percorrendo a espinha. Você me viu. Meus olhos se arregalaram, e um nó formou-se na minha garganta. Meu coração começou a bater tão forte que achei que ia desmaiar. Recuei lentamente para trás, tentando processar o que via. Eu não escrevi aquilo. Minha amiga não estava em casa. Ninguém mais tinha acesso ao apartamento. Foi quando senti o mesmo formigamento estranho percorrendo meu corpo. O mesmo que senti naquela estrada escura, na noite em que tudo começou. E então, como um eco na minha mente, a risada voltou. Baixa, distante e muito, muito próxima. A história termina aqui, mas algo me diz que não fui o único a ver isso.